Cordiais saudações em nome de Jesus, com a permissão e com a bênção de Deus, nós damos sequência à série Falando de Jesus, o tema conflito de mentalidades, a lei versus o Evangelho. Também estamos fazendo um aproveitamento dessa mini palestra ou dessa mini pregação, onde nós vamos direcionar também para o programa Mesa de Debates, onde estamos debatendo o tema O Casamento no Contexto Bíblico, comentários e considerações. Eu acredito que é de grande importância fazer este paralelo e aproveitar também essa questão. Comentário feito pela irmã Gabriela Edna, da Igreja de Cristo em Belo Horizonte Centro, salvo engano. Ela fez um comentário que eu achei muito oportuno, muito importante, e eu gostaria de trabalhar hoje em cima desse comentário feito pela irmã. Gostaria de deixar claro aqui, irmã, amo você em Cristo, agradeço mais uma vez pela sua participação e pela participação de todos que estão aí se manifestando. Acredito que isso é muito importante. Nós estamos realmente levantando questões importantes. Eu tenho certeza absoluta que Deus vai dar a direção para nós. Então a irmã comentou o seguinte: de fato, Deus é rico em misericórdia e amor, mas Ele também é justo. Esse comentário dela está dentro do contexto que a pessoa pode até se divorciar, mas a partir do momento que se casa com outra pessoa, ela vai passar a estar em estado de adultério. Então Deus, como sendo justo, vai punir aquela pessoa. Então o comentário da irmã é muito oportuno e eu gostaria de trabalhar em cima desse comentário por entender que tem a ver com a nossa discussão. E o tema que eu já apresentei a primeira parte da palestra, o texto utilizado, melhor dizendo, João capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 11. O que era ser justo naquele contexto no qual Jesus se encontrava ou no qual ele desenvolveu o seu ministério? Ser justo naquele contexto onde acontece onde ocorre essa tragédia, esse fato relacionado ao adultério de uma mulher, entender o contexto é de grande importância para a nossa discussão, inclusive no que diz respeito ao casamento, como eu disse anteriormente. Então, ser justo naquele contexto era estar seguindo e praticando a lei de Moisés. Então, aquela pessoa que não tinha outros deuses ou amava a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, força, alma e entendimento, para uma fusão aí do primeiro mandamento, aquela pessoa que não fazia imagens de escultura, aquela pessoa que não tomava o nome de Deus em vão, aquela pessoa que guardava o sábado, aquela pessoa que honrava pai e mãe, aquela pessoa que não matava, aquela pessoa que não adulterava e assim por diante, até o 10º mandamento, aquela pessoa que não cobiçava as coisas do próximo, não cobiçava a mulher do próximo. Então, a pessoa que estava seguindo rigorosamente os termos da lei era considerada uma pessoa justa. Olha lá em Romanos capítulo 10, versículo 5. E deixa já marcado aí no texto do Evangelho de João, capítulo 8, a partir do versículo 1. Nós vamos levar mais ou menos uns 20 minutos nessa apresentação, não pretendo me externar muito, no máximo 30 minutos. Não pretendo me externar muito, porque vamos ter que apresentar uma terceira parte. Lembrando que
Essa apresentação no todo é uma palestra, onde eu falo por mais ou menos 2 horas e dou abertura ali para perguntas, fazendo com que aqueles que estão ouvindo também participem desse debate. No caso aqui eu tive que particionar para não ficar uma gravação muito longa e não ficar um arquivo também, claro e evidente, muito comprido. Olha lá, Romanos capítulo 10, versículo 5. Romanos capítulo 10, versículo 5. Diz o seguinte: ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Então, a lei era a referência de justiça. Quem praticava, quem andava nos termos da lei, era considerado justo. Quem saía da lei era considerado injusto. Gálatas capítulo 3, versículo 12. Gálatas capítulo 3, versículo 12. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Então, naquele momento em que Jesus estava exercendo o seu ministério, a referência era a lei de Moisés. A autoridade era a lei de Moisés. Quem cumpria a lei estava ou era considerado, seria considerado uma pessoa justa, como eu disse anteriormente. Agora voltando lá a outros textos, mas eu não vou ter tempo aqui de ler estes textos que embasam essa leitura. Infelizmente eu não vou ter tempo aqui, tempo é escasso para não cansá-los. Mas, resumindo, lei era o que definia o que era certo e o que era errado aos olhos de Deus. Qual era a lei lá no Éden? Deus definiu que o homem não comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, a palavra de Deus é que definia o que era certo e o que era correto. E além dessa palavra, era sinal de injustiça e de erro. Agora, vamos lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 5. Eles enquadram, então, Jesus, nós vimos isso na primeira parte, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? De fato, aquela mulher havia cometido adultério e havia sido pega no flagrante, cometendo o adultério. Deuteronômio 22, 22, peço que leiam depois, fala sobre essa questão, o flagrante. Então eu pergunto para Gabriela Edna, o que seria justo? Qual que seria uma sentença justa para aquela mulher que foi pega em adultério? Lembrando, como eu disse, estava vigorando a lei. O Evangelho só passaria a vigorar após a cruz. Hebreus capítulo 9, a partir do versículo 10, se eu não me engano. Então ali Jesus estava sujeito à lei, sim. Mateus capítulo 5, a partir do versículo 17. Ele mesmo havia dito: não penseis que eu vim revogar a lei, mas eu vim cumprir a lei, inclusive nos mínimos detalhes. Então, eu pergunto para Gabriela Edna, mais uma vez, o que seria justo? Qual seria uma sentença justa para aquela mulher que fora pega cometendo o ato do adultério? Olha, se ela violou o 7º mandamento da lei de Deus,
7º mandamento, não adulterarás. E Deuteronômio 22 fala que aquele que fosse surpreendido em ato de adultério, ele deveria ser penalizado com a morte. A lei, o Antigo Testamento, é um testamento legalista. Violou o mandamento, e alguns, como a observância do sábado e o adultério, pena de morte. Não tinha conversa. Então, qual que era a sentença justa para aquela mulher? Duvido muito que alguém vá responder que não era a pena de morte, dentro daquele contexto. Porque se assim responder, estará violando a lei de Moisés que vigorava ali naquele momento. Aquela mulher não tinha saída para ela. Ela era culpada. Tinham dois lados ali. Um lado dos fariseus, que pensavam, como eu já disse, serem impecáveis no cumprimento da lei de Moisés, aqueles que pensavam que eram fiéis cumpridores, aqueles, Gabriela Edna, que pensavam que eram justos aos olhos de Deus. E tinha o lado daquela mulher que foi flagrada no ato do adultério. Dois lados. Eu pergunto para vocês que estão me ouvindo: com qual dos dois lados vocês se identificam mais? Se transportam ali para aquela realidade, embora nós não estejamos debaixo da lei como eles estavam, mas entenda como pecador, de qual lado vocês estavam? Ou de qual lado com qual lado vocês se identificam? Com o lado daqueles que se consideravam justos, cumpridores da lei, ou com aquele lado do pecador? Então, a sentença aí, de acordo com a lei de Moisés, seria pena de morte. Não tem conversa. Não tem argumentação. Mas aí fica a pergunta: por que não foi dada aquela sentença? Observa que Jesus, ele diz, no versículo 7, o versículo 7 nos diz o seguinte: como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Jesus não disse que não era para cumprirem a lei. Ele não disse. Cumpra. Ele só acrescentou, como eu disse na primeira parte, uma exigência: que estivessem sem pecado. Jesus, então, ali, ele evita que a lei se cumprisse. A lei não se cumpriu ali. Eu sei que vão ter debatedores que vão falar, vão discordar de mim. Tem teólogos que têm outro entendimento, mas a lei não se cumpriu. Da forma como a lei se cumpria até então, ela não se cumpriu. Graças a Jesus. Porque aquela mulher, aquela pecadora, ela estava diante do Filho de Deus. Ela estava diante do Messias. Deuteronômio capítulo 18, a partir do versículo 15. Ele era o próprio Deus. Aquele Deus que entregou a lei, era o próprio que estava ali diante da lei. E ele parou a lei de Moisés. Toda a fúria da lei de Moisés, ela para daí. Ela não consegue atingir
aquela mulher. Jesus, ele vai então, ele se colocou do lado da pecadora. Ele se coloca do lado. Aquilo ali era um problema que ele estava criando. Porque ele favoreceu, na realidade, aquela intromissão dele ali, a partir do momento que ele foi desafiado, entre aspas, que ele foi provocado, ele mudou o rumo da história daquela mulher. Eu tenho certeza também que todos vocês que me ouvem são pessoas humildes, conhecedoras da palavra de Deus. Eu tenho certeza que vocês se colocaram do lado da mulher. Do lado da mulher, certeza absoluta. Então Jesus ali, ele impediu que o mecanismo da lei massacrasse e apedrejasse aquela mulher. Ele foi para o lado do pecado. Como pode? Como explicar isso? Ele foi para o lado do pecado. Ele impediu que a lei, que era justa e santa, fosse cumprida. O próprio Deus impedindo que a lei fosse cumprida. Ou seja, favorecendo o pecador. Na terceira parte dessa apresentação, eu vou explicar o que de fato aconteceu, o que está por trás. Há outros aspectos aí nesse texto que nós precisamos apresentar. Naquele momento que Jesus fala para aqueles fariseus, para aqueles que estavam ali afoitos para apedrejar, aquele que não tem pecado atire a primeira pedra, ele estava mostrando também que todos eram vítimas da lei e estavam sob maldição. Gálatas capítulo 4, do versículo 4 ao versículo 5. Gálatas capítulo 4, do versículo 4 ao versículo 5. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. O outro texto que é muito interessante está lá em Gálatas, capítulo 3, aqui mesmo nesse livro. 3 do versículo 10 e o versículo 13. Diz assim: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Então todos estavam debaixo de maldição. Todos estavam debaixo do pecado. Inclusive aqueles que foram acusar aquela mulher, que entraram de cabeça erguida e saíram envergonhados. Ela que entrou envergonhada, saiu de cabeça erguida, graças a Jesus, e livrada da morte.
Jesus, então, colocou todos, como eu disse lá na primeira apresentação, debaixo do pecado. Mas ele foi contra a lei. Ele foi contra. Ele protegeu o pecador. Não somente aquela mulher, mas todos os que estavam debaixo da lei. Nós, os gentios, ou os não-judeus, não temos nada a ver com a lei. Nós não estávamos sob a custódia da lei. Os gentios não estavam. O apóstolo Paulo fala muito sobre lei para nós entendermos o sentido do evangelho. E aí que eu quero chegar, para a gente finalizar essa primeira parte. Não tem essa de falar que cumpre isso para ser justo. Não existe isso no período da graça. Não existe isso. Olha o que diz aí mesmo no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 11. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Então, justiça, ser justo, irmã Gabriela Edna, ela estava relacionada ao contexto do povo hebreu, posteriormente judeu. E ser justo na nova aliança. O que é ser justo na nova aliança? O que era ser justo lá naquela antiga aliança? Praticar os termos da lei. E foi deixado claro que ninguém praticava os termos da lei. E no Novo Testamento? Praticamos os termos do Novo Testamento? O que nos faz ser justos na presença de Deus? Na terceira parte dessa apresentação, eu vou de fato colocar a resposta da pergunta que eu lancei na primeira parte. Teria Jesus dado um jeitinho na lei de Moisés? Teria Jesus afrouxado a lei de Moisés para beneficiar o pecador? Eu vou responder de forma direta. Precisei levar gastar esses 2 tempos, na realidade serão 3, para não me delongar como eu falei anteriormente. Bom, espero ter contribuído nesse entendimento sobre a questão de ser justo, que é de fundamental importância para que nós possamos ter o entendimento correto no nosso relacionamento para com Deus e principalmente também no nosso olhar para o nosso próximo e no nosso olhar para aquele que está em situação ali de dificuldade em relação ao pecado. Entendido isso, eu tenho certeza que nós vamos conseguir ali ter maior profundidade nessa discussão aí relacionada ao casamento. Bom, eu vou encerrar então com uma oração e já renovo aqui o convite. Aquelas pessoas que quiserem participar, fazer alguma colocação, sintam-se à vontade. E esclareço para a nossa irmã Gabriela Edna que a pregação não é uma provocação, a pregação não é um meio de diminuir ninguém, não. Eu apenas eu observei dentro da sua colocação que dava uma abertura aí para eu apresentar esta questão de forma assim bem clara. Então, amo você em Cristo, estou à disposição para perguntas, esclarecimentos e vamos continuar orando aí. Deus já está trabalhando no nosso entendimento aí correto para essa questão. Vamos encerrar então dirigindo a Deus uma oração. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, agradecemos pelas nossas vidas, agradecemos pela Tua palavra, agradecemos pela mensagem do Evangelho que é poderosa para nos salvar e nos manter perfeitos na Tua presença. Não por causa das nossas obras, não por causa da nossa justiça, mas por causa da justiça que foi manifestada
na cruz. Obrigado, em nome de Jesus agradecemos. Amém. Muito obrigado e até a próxima. Conto com as orações dos irmãos. Fiquem com Deus.